personal, ele é o funcionário e o proprietário da empresa dele, né? Então, é muito difícil você se autogerenciar, né? Se saber controlar o fluxo de caixa, porque existe um fluxo de caixa do personal. Ele não pode pegar o dinheiro todo e queimar, né? Ele tem que guardar um dinheiro, investir um dinheiro nele, né? Porque ele está investindo no funcionário que é ele. Pagar curso, pagar uma assessoria, comprar roupa, pagar um advogado, montar um contrato para ele, montar um logotipo, né? Contratar alguém da publicidade para ajudar ele. Aí, Yuri, ao vivo e definitivo. A Deise está acordada, falou que vai ficar acordada só para ouvir a gente aí, ó. Ó, show de bola. Essa é gente boa. Mandou até uma pergunta aí para nós. Pra ti, né? Uma pergunta pra ti. Depois deixar ela mais pro final aí, porque é uma baita uma pergunta. Pergunta picante. Bom, Yuri, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite aí nesse novo projeto que eu e mais um sócio criamos, que é levar a informação, um pouco de história da vida pessoal e profissional dos personal trainers e de pessoas que participam todos os dias aí dos exercícios físicos de todo mundo, né? Então, mais precisamente do personal trainer e coordenadores de academia, enfim, todo mundo que vive esse meio aí. Então, a ideia é mostrar um pouco de como foi a vida, de como é a vida, como as pessoas trabalham no seu dia a dia. Então, obrigadão pelo convite aí e seja muito bem-vindo. Legal, eu que fico agradecido pra caramba você ter lembrado de mim. Eu acho que é a primeira vez, nem no meu podcast eu nunca falei nada muito assim da minha história, acho que vai ser a primeira vez que eu vou conversar um pouco, né, sobre minha trajetória, assim, acho que nem meus alunos devem saber toda a minha história. Na verdade, Yuri, essa é a ideia. Já começando a conversa, eu sou um cara que desde a adolescência tive muita curiosidade para saber como eram as histórias das pessoas. Hoje eu gosto muito de ler ainda biografias, né? E na educação física tu não encontra muito isso, né? É aquele negócio bem profissional, né? Tu como professor, tu passa o teu conteúdo, quando tu vai num curso, é o curso específico, e fica aquele negócio meio vago. Mas como que essas pessoas chegaram até aí? Como que elas começaram lá na carreira, né? É fácil falar, eu fui personal, eu trabalhei em academia, mas como que tu fez isso, né? Então eu queria saber, primeiramente, de ti, Yuri, começando essa pergunta, um clichê de pergunta, mas quem é o Yuri? Da onde o Yuri mora, da onde o Yuri veio aí? Conta um pouquinho da tua vida pessoal, bem do começo aí, para nós. Bom, eu nasci em Santos, que é a cidade onde eu moro hoje aqui no litoral de São Paulo, e eu sempre, né, desde pequeno, eu acho que a história, eu sempre tenho essa curiosidade de ouvir história de outros profissionais de educação física, assim como você, e a minha história é meio parecida nesse sentido. Eu sempre, na minha infância foi muito ativa, então eu era uma criança muito... gostava de ir na rua, gostava de brincar. Minha rua, quando eu era pequeno, quase todas as casas tinha alguém de uma idade próxima da minha, né? Então a gente tinha um grupo de amigos muito grande. Então eu chegava da escola, eu ficava contando os minutos para ir sair na rua e jogar futebol. Que a meu lance era jogar futebol, gostava muito de jogar futebol. Bacana. E... ó, o René tá me zoando aí já. E aí, assim... durante a minha infância, eu tive um vínculo muito legal com o esporte. E é uma coisa que é engraçada, assim. Eu sempre gostava, como eu falei, jogava futebol. Tinha umas vizinhas minhas, que eram as mães dos meus amigos, que elas montavam uma rede de vôlei na rua. Que aí na rua, antigamente, você podia fazer isso. Amarrava de um poste para uma rede, não passava muito carro, né? E a gente jogava vôlei, a gente brincava, fazia muita atividade mesmo. Só que na escola, eu não gostava de educação física, cara. Olha só. Na escola, eu não me sentia bem com os professores, assim, não sei, eu não sentia um ambiente legal. Então, na escola, eu ficava afastado, eu evitava de fazer as coisas da aula. Sempre que tinha a possibilidade de fazer alguma coisa mais quietinha num canto lá, eu fazia, não gostava de jogar bola, não gostava de fazer nada na escola. O professor que eu tinha,
ele, na verdade, na minha época, não tinha uma formação rigorosa igual existe hoje em dia. Então o professor era quase uma pessoa para distrair a molecada lá. Então ele vinha, soltava uma bola, às vezes ele saía, nem ficava lá, e o pessoal se virava e ele voltava só quando tinha algum problema na quadra, só conseguia brigar, se alguém brigasse. Aí ele voltava, mas era um mediador, assim, vai. Mas era bem diferente na escola. A escola eu não era uma pessoa muito voltada para atividade, não. Eu também, eu sou bem dessa época. Aqui no Sul também eu estudei em colégio estadual, então era mais ainda, né, aquele negócio de passar o tempo, né, largava a bola. E quando que surgiu a ideia da educação física aí? Então, aí entra o karatê na história, porque quando eu tinha, como eu falei, tinha muitos amigos, né, daí eu tenho um amigo que hoje não tenho muito contato, que ele era praticante de karatê e eu vivia na casa dele. Daí nessa época, o pessoal começou a ter videogame em casa, né? Só que mesmo assim o videogame não concorria muito igual concorre hoje. A gente queria ir na rua e aí estava chovendo, né? Era uma hora que as mães iam tomar um café da tarde junto, a gente ia pra casa de alguém e jogava videogame. Mas não era uma piração igual acho que é hoje, né? E aí eu ia jogar videogame na casa desse amigo, aí uma vez eu lembro que eu tava na casa dele, eu sabia que ele fazia karatê. Aí ele voltou de um campeonato de karatê e eu tava esperando na casa dele pra gente jogar videogame lá. E ele veio com o kimono cheio de sangue, cara, da competição de karatê. Aí eu olhei aquilo, que naquela época eu gostava de ver aqueles filmes de luta, sabe? Van Damme, Bruce Lee. Aí eu fiquei fascinado, cara. Eu falei, cara, que da hora, parece aqueles filmes. O cara veio todo cheio de sangue na roupa. Aí eu falei, minha mãe, quero fazer esse negócio, eu comprar um lutador. Isso que eu quero na minha vida, né? E aí eu devia ter entre uns 12 anos mais ou menos, quando eu entrei no karatê. E eu acho que vamos dizer assim, minha relação com a educação física, ela começou mesmo no karatê. Eu gosto de dizer assim, que eu tive várias figuras paternas durante minha vida, né? Meu pai sempre trabalhou, sempre esteve ausente, a maior parte do tempo ele morou no Japão. Então, o meu sensei, né, que é o Jorge Yoshimura, não sei se algum dia ele vai ver, ele foi uma figura muito importante para mim. E eu me espelhava muito nele na forma como ele dava aula, né? E aí, como a forma que eu comecei a fazer karatê, tem toda aquela disciplina, né? Tem todas aquelas regras, e eu achava fascinante assim, a postura que meu sensei tinha. Aí naquele tempo, depois de um tempo me dediquei muito, sempre fui, assim, como eu encabeçava de fazer alguma coisa, eu queria fazer aquilo até o final, sabe? Sempre fui meio cabeça dura, ele não largava o osso até eu falar assim, agora eu esgotei isso, vai. Aí entrei no karatê e falei, não, quero ir pra faixa preta, porque eu quero ser professor de karatê. Aí fiquei escolhendo na cabeça e continuei no karatê, fiz karatê, acho que eu treinei mesmo até os meus 18 anos, que foi próximo quando eu entrei na faculdade. E minha cabeça era ser professor de karatê. No meio um pouquinho antes de entrar na faculdade, o meu sensei tinha entrado na faculdade de educação física. E aí eu perguntei uma vez pra ele, né, por que ele está fazendo educação física se ele já era faixa preta, naquela época não tinha CREF ainda, né? E ele me falou, porque eu quero ser um professor melhor, né, eu quero estudar para poder dar aula, quero estudar, né, quero ser um professor de karatê melhor. E aí fica aquilo na cabeça e pensando se eu ia fazer educação física ou não. Aí eu lembro de umas poucas conversas que eu tive com meu pai, a gente estava indo para São Paulo, aqui subindo a serra. E aí eu falei pro meu pai assim, tava no carro, falei assim, pai, já decidi o que eu vou fazer. Vou fazer faculdade de educação física. Uma das poucas coisas que ele me falou, assim, de conselho foi, filho, não faça isso, cara. Aí eu falei assim, sei bem como é que é isso. Você já viu um professor de educação física rico? Eu falei, não. Já viu alguém aposentado, curtindo a vida, com carro? Eu falei, não. Eu falei, então, filho, faz um negócio que vai dar sucesso, que é mexer com o computador. Porque nessa época eu fazia curso de programação também, era Basic, uma das linguagens de programação bem antigas, hoje em dia nem é mais nada. E aí, tá vendo? Muita gente se identifica. Muita gente se identifica. Aí meu pai falou, você gosta de computador, você gosta de coisa eletrônica, mexe aí com o computador, você vai ganhar dinheiro, não sei o que. Eu falei, pô, mas eu gosto muito de karatê, quero ser professor de karatê.
Mas já estava decidido já, né? É aquele negócio que você pergunta, mas na sua cabeça já está decidido. Aí acabei entrando na faculdade de Educação Física. Teu pai veio do Japão, alguma coisa assim? Ah, não. Minha história, assim, meu parente no Japão mesmo, meu avô. Que foi a minha outra figura paterna que eu tive, uma pessoa que me influenciou muito, assim. Meu avô, ele veio do Japão pro Brasil. É muito engraçado, eu vou falar bem rapidinho aqui. Meu avô e a família da minha avó, porque eles eram muito pobres no Japão, né? Eles pegaram aquele resquício ainda daquele período pobre, depois que o Japão sofreu com a bomba, né? O Japão demorou um tempo para se reerguer, né? A nação. Então eles eram bem pobres, assim, de caçar passarinho para comer, sabe? Não tinha nem dinheiro para comprar comida. E eles tinham uma visão que o Brasil era uma terra que dava de tudo. E aí eles tinham uma expressão que a gente tem hoje em dia, que falava assim, no Brasil, se você plantar, dá até dinheiro. Né? Que a gente fala que qualquer coisa que você plantar aqui, você cultiva, você pode ganhar dinheiro com isso. E a família da minha avó veio pro Brasil achando que no Brasil tinha árvore de dinheiro de verdade. Você viu como eles eram inocentes, cara? Sério mesmo. Olha só. Então eles falavam, tem árvore de dinheiro, a gente tem que ir pro Brasil. Aí resolveram juntar todo o dinheiro que tinha. Mas meu avô foi o que veio diretamente, meu avô do Japão, né? Aí meu avô demorou 4 meses para vir pro Brasil de navio. Aí desceu aqui no Porto de Santos. Depois vieram os pais da minha avó, né? Minha avó já nasceu aqui. Minha família também tem outro lado de português também. Minha bisavó é português de Portugal. Então só uma mistura de japonês com português de Portugal. Ah, show. Mas aí os parentes dele, tu tem parentes lá ainda? Não, teu avô no Japão? Então, eu não tenho contato com meus parentes, eu nem conheço. O meu avô, ele nasceu em Fukushima, sabe aquela cidade que estourou o reator nuclear? Hoje em dia a cidade está bloqueada por causa de radiação, né? Sim, sim. Inclusive deve ter muito parente meu aí que sofreu os efeitos desse problema, dessa catástrofe, né? Mas a minha família, assim, se eu fosse buscar alguém da minha família, eu iria para essa região ali. Ah, tá, entendi. Não, tranquilo. Então tu entrou na faculdade de Educação Física direto, não fez nenhum curso antes, então, como os quantos fazem, né? Não, acabei não fazendo, porque assim, na escola, né, eu era da turma dos CDFs, os caras falavam, né? Então eu gostava de estudar, assim, não tinha tanto problema para estudar. Eu não me lembro muito do vestibular, mas o vestibular foi tranquilo, não achei difícil a prova. Era uma faculdade particular também, né, que eu fiz aqui de Santos. Eu acho que não tinha tanto problema para entrar. A única coisa que... Pode falar, fala. Não, desculpa te interromper, só eu queria perguntar em relação aos teus pais, essa parte do esporte. Eles praticavam esportes? Eles não. incentivavam alguma nesse sentido? Ou foi só mesmo aquele professor de karatê que foi o divisor de águas? Essa foi uma boa pergunta, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas assim, meu avô e meu pai jogavam muito futebol. E quando eu ia pra casa do meu avô, tinha um corredorzinho, né, na casa dele, até tem até hoje, eu jogava futebol com ele naquele corredor. Eu contra ele, a gente fazia um golzinho de chinelo, e essa é uma das experiências boas que eu tenho, assim, sabe? Então acho que meu pai e meu avô devem ter me influenciado muito nesse gosto pelo futebol. Eu gostava muito de futebol, assistia jogo, tinha todos os uniformes, né? Eu falo que eu era corintiano, agora eu não gosto muito de futebol, nem torço pra time nenhum. Mas naquela época meu pai e meu avô era corintiano, são corintianos, né? E aí eles são bem fervorosos, eu era assim também. Mas eu acho que tem muita influência deles. Bacana. E tu domina o futebol ou é aquele só que gosta? Não, cara, eu não manjo de futebol mais. Eu não manjo, mas o pessoal, antigamente você via a seleção do Japão, hoje a seleção do Japão é uma seleção boa. Eles só eram bons de correr, né? Corria. Eu era assim jogando futebol. Se você falasse, Yuri, você tem que correr e chegar na frente de todo mundo ali, eu conseguia chegar. Mas depois eu não tinha muita habilidade com a bola, não. Mas quando tinha seleção de time de futebol, assim, o pessoal me escolhia, não era um dos últimos para ser escolhido, não, porque eu corria bem. Acho que esse era o lance. Mas eu não era muito bom, não. Show de bola. E Yuri, me conta como foi esse início na faculdade de Educação Física. Era que tu imaginava e planejava? Foi tudo surpresa para ti? Como que foi esse início aí, a faculdade em si? Eu não tinha, assim,
entrei muito de cabeça, né? Eu não tinha noção. Hoje em dia, quando eu vejo meus alunos, que eu vou conversar com meus alunos, eles estudam o mercado de trabalho, conversam com os profissionais, né? Para ver como que anda a profissão. Eu entrei bem de cabeça, assim, mesmo pela influência do meu sensei, né? Eu lembro que eu gostei muito que no primeiro ano eu fiz na época que era licenciatura e bacharel junto, né? Você fazia 4 anos, não era divisão por semestre, e ganhava um diploma com os dois. Eu lembro que no primeiro ano tinha muita matéria de ciência biológica, né? Então tinha biologia, anatomia, e eu ia muito bem nessas matérias. Então isso me motivou bastante, e foi uma coisa que me pegou. Eu falei, poxa, eu gostei muito do curso, muito por esse primeiro ano, que tinha muita parte de ciência biológica. As matérias de esportes, eu acho que eu tinha aquele lance do Yuri da época da escola. Eu tinha um pouco de, não sei se de medo de me expor, vergonha, sabe? Então quando eu tinha aula em grupo, eu ficava meio assim, não gostava muito não. Mas assim, as aulas teóricas assim, eu gostava bastante, me dava bem. E fisiologia foi uma matéria que chamou bastante atenção? Então, cara, aí é muito legal, você vai fazendo as perguntas, eu vou lembrando algumas coisas assim que hoje, algumas peças que se encaixam, né? Outra pessoa que me influenciou muito na minha carreira profissional foi meu professor de fisiologia. Ele se chama Marcelo Arias, e a aula de fisiologia dele ia ser uma coisa, parecia um show, cara. Ele vinha, fazia piada. Era diferente dos professores que eu tinha, que eram pessoas mais velhas, assim, e era aquele professor tradicional, sabe, né? Gravata, roupa social, falava sério, não dava risada, ninguém fazia piada, todo mundo ficava quieto. E o Marcelo, que é meu professor de fisiologia, esse professor, ele era surfista. Então, a pessoa encontrava ele na praia, sabe? Ele dava aula falando gíria. E ele era muito divertido, muito divertido. E aí a gente dava risada na aula dele, eu esperava chegar a aula de fisiologia. Então, apesar de fisiologia ser uma matéria difícil, eu tive um professor que facilitou muito, sabe? E eu acho que hoje eu converso isso com meus alunos na faculdade também, assim, a gente às vezes fica com muito medo das disciplinas, isso atrapalha a gente no estudo, né? Então, se tem alguém que está assistindo aí que vai assistir a live, você não pode ficar com muito medo de matéria, porque isso cria meio que um bloqueio em você, né? Então eu acho que por um lado foi até bom não saber nada da faculdade, que eu não sabia o que era difícil, o que era fácil, então eu encarava tudo, né, de um jeito mais natural, né? A Denise perguntou se eu tenho notícia dele ainda hoje. Depois de um tempo, eu fiz um curso que ele desenvolveu de coaching. Isso eu até nem coloco no meu currículo, porque eu não atuo, né? Mas eu fiz um curso que ele desenvolveu de coaching, e assim, eu tenho contato com ele, eu tenho um pouco de contato com ele, ele mora aqui em Santos, eu acho agora, poucas vezes eu encontro ele, e ele é amigo de um amigo meu, então eu sempre tive um pouco de contato com esse professor, com esse Marcelo, mas hoje ele não dá aula mais na faculdade mesmo, ele trabalha mais com formação de coaching agora. Ah, tá. E na faculdade, tu fez estágio, trabalhou na área, atuou, como que foi? Ou tu só estudou? Então, aí na faculdade, uma época eu estava na academia de karatê, né? E aí eu estava trabalhando na faculdade, eu estava estudando e fazendo as aulas de karatê. Quando meu sensei começou a entrar na faculdade, ele começou a não ter tanto tempo para aula. E aí ele pediu para que eu desse algumas aulas para ele, porque eu estava na faixa preta. E aí essa foi uma das minhas primeiras experiências como, vamos dizer assim, como professor, né, de educação física. Eu devia ter uns 16 anos quando eu comecei a dar aula mesmo, 16, 17 anos, né? E aí quando eu entrei na faculdade, eu peguei um horário da semana, eu lembro, acho que era terça de manhã, e a aula de karatê era eu quem puxava a aula. E aí no começo da faculdade eu já dava aula de karatê, depois de um tempo, mas eu não era remunerado nessa aula de karatê. Nessa academia que eu dava aula de karatê, eu trabalhava na recepção da academia. E o dinheiro que eu usava da recepção, né,
eu ajudava a pagar a minha faculdade. Uma parte meus pais ajudavam, né? Meu tio também chegou a me ajudar uma época. Mas depois de um tempo eu consegui me organizar e com o dinheiro da recepção eu pagava o curso. Ah, bacana. E a yoga, quando que entrou na tua vida, Yuri? Entrou também na época da faculdade? Ou depois? Não. Aí assim, no meio da faculdade, só para eu fazer a linha de raciocínio, mais ou menos na metade da faculdade, eu tive aula de treinamento de força com um professor que se chama Dilmar Pinto Guedes. Ele é um professor muito conhecido aqui na Baixada, não sei se vocês conhecem no Sul. Ele era fisiculturista, né? E aí na época que eu tive aula com ele também era um professor que tem uma didática fantástica, assim, outra pessoa que me inspirou muito. Quando eu tive aula de treinamento de força, eu falei, cara, é isso que eu quero na minha vida. Como eu já estava trabalhando e estudando, eu já não estava tão ligado no karatê, não conseguia treinar todo dia, né? Então foi uma época que eu já comecei a me afastar um pouco do karatê e me aproximar muito do treinamento de força. E nessa academia que eu treinava karatê, eles montaram uma sala de musculação lá. Era uma academia muito legal assim, que tinha na época. E aí eu comecei a treinar musculação, como eu trabalhava na recepção, né? Eu não pagava nada, treinava musculação. E aí, treinar musculação, na época, eu lembro que eu tinha aula de cinesiologia e eu ficava sentado olhando os aparelhos, olhando as pessoas treinarem, tentando aplicar as coisas de cinesiologia. E isso me apaixonou muito pela musculação, treinamento de força. E aí, mais ou menos na metade da faculdade, eu entrei na faculdade em 1998. Mais ou menos no ano 2000, aí nessa época o CREF estava começando a ser criado mesmo oficialmente, né? Um professor dessa sala de musculação saiu e o dono da academia falou, pô, Yuri, eu vejo que você está interessado, né, estuda musculação aí, você não quer ficar na sala de musculação fazendo estágio entre aspas, eu estava trabalhando já, porque eu ficava sozinho, né? Sim. Aí eu comecei a ficar no horário da musculação. E aí eu falo assim que ficar na musculação foi uma coisa que me ajudou muito como profissional. Porque era uma academia de musculação que estava crescendo muito na cidade, era na Praia Grande, era outra cidade aqui do litoral que eu morava. E chegou uma época que essa academia chegava a ter à noite 80 alunos numa sala que era para 40. E eu sozinho de professor, no metade da faculdade. Então era professor, é uma loucura e querer escrever treino. E quando você começa a profissão, você tá, né, em gás total, né? E escrevendo tempo, me chamando e escrevendo, né, mas foi uma loucura, assim. Mas isso eu aprendi bastante, assim, sabe? Foi meio que no tranco. Trabalhou bastante tempo nessa academia? Oi? Tu trabalhou bastante tempo nessa academia? Então, essa academia eu trabalhei, cara, eu acho que eu trabalhei nela uns 3 anos, 3, 4 anos. Depois essa academia faliu, cara. Olha só. Aí a academia fechou. Aí agora é bom que eu já encaixo com a história do yoga. Uhum. Aí um outro professor que trabalhava comigo nessa academia, ele falou, Yuri, essa academia que vai fechar, tudo, né, uma pena, eu tenho um dinheiro guardado que eu ia viajar, mas eu vou abrir outra academia aqui na Praia Grande. Eu tenho um terreno lá, se você quiser trabalhar lá, né, eu já te conheço, tudo. E aí ele montou essa academia, que existe até hoje na Praia Grande, uma academia muito boa, tem piscina, tem uma estrutura muito grande, né? Aí eu fui trabalhar com ele lá, nessa academia, quando a outra fechou. Também com musculação, dando aula de musculação. Aí nessa academia eu trabalhei bastante tempo. Nessa academia eu entrei nela em 2007. Em 2007 não, acho que eu entrei nela em 2005. Aí já estava formado. Já era formado, já estava formado. E aí que eu comecei a me relacionar com o yoga, porque o dono dessa academia começou a fazer uma pós-graduação de yoga. Aí ele me chamava para vir fazer aula para você experimentar, E um dia eu falei, eu tive que substituir ele em umas férias, não tinha professor de yoga, ele falou, Yuri, vem fazer uma aula só para você pegar um jeitinho aqui e você dá aula durante as minhas férias. Aí eu fui lá, fiz uma aula, falei, pô, que moleza, cara. Parece um monte de alongamento aí, uma aula de alongamento que eu dava uma aula de alongamento também nessa academia.
pode ir tranquilo. Tem que cantar um mantra aí no começo, falar algumas coisas durante a aula, faz os alongamentos, aí quando o pessoal dormir no final, eu bato no sininho, acordo todo mundo e fechou, né? Aí eu peguei e comecei a dar aula de yoga nesse mês de férias e eu gostei muito, cara. O yoga foi uma outra experiência marcante que eu tive na área da educação física, vamos dizer assim. Porque no yoga, as pessoas treinam com o objetivo de se conhecer melhor, sabe? Então quando ela faz uma postura, uma posição, ela fecha os olhos, se concentra nela mesma, sabe? Aí eu achava isso muito diferente da musculação, que eu também dava aula, e as pessoas estavam mais preocupadas com a parte externa, sabe? Eu quero ficar bonito para aparecer no espelho. Ele ficava se vendo no espelho, ele externo, entendeu? Sim. E o yoga é uma forma de você trabalhar com movimento para você aprender a prestar atenção em você, que eu acho que é uma coisa que a gente tem um problema hoje em dia, né? A gente consegue prestar mais atenção nos outros, mas não consegue prestar atenção na gente, né? Devia ter um Instagram interno, né? Que você ficasse olhando um feed seu, né? Aí o yoga, isso é uma coisa que me pegou muito. Eu achei muito diferente. Aí, de novo, né? Quando eu encasquetei com o yoga, eu falei, não, eu preciso estudar isso para ser bom nisso, não sei o quê. Aí foi uma época que eu fiz uma pós-graduação de yoga que tinha em São Paulo. É uma das poucas pós-graduações que dava, reconhecida pelo MEC em yoga. Dava um título de especialista mesmo, né? Eram com professores que eram acadêmicos mesmo, pesquisadores de yoga. E foi muito boa também. Aí eu fiquei um tempão trabalhando com yoga. Passei no concurso da prefeitura aqui na Praia Grande. Fui para uma escola. Porque eu precisava de dinheiro, tinha passado no concurso, falei, vamos dar aula em escola. Descobri que criança não é a minha população, cara. Se a gente tivesse tempo, eu tinha todas as histórias de criança pra te falar. Aí, cara, eu fiquei 3 meses com criança dando aula, aí eu ia pedir exoneração. Foi dar aula no município mesmo, para as crianças lá. Municipal, sim. Aí eu dei, meu colégio sede era no colégio que eu estudei quando era pequeno, e eu tinha outro colégio que era num bairro bem longe daqui. E assim, eu não sei lidar com criança, né? Então eu tinha criança que, por exemplo, crianças muito agitadas, que tinham uma família muito violenta, sabe? Eu tinha um aluno que ele sabia, por exemplo, ele falava, professor, eu sei recarregar todos os tipos de arma, porque o pai dele tinha arma, o fuzil é assim assado, a trave é aqui, o revólver é aqui, sabe? E essas crianças, assim, elas precisam de uma atenção diferenciada, né? E eu não conseguia dar isso, cara. Assim, aí eu comecei a ficar aquilo na cabeça, eu não tô ajudando essas crianças, e o negócio bateu na minha cabeça de um jeito e eu pedi demissão. Aí eu lembro que fui na prefeitura, tinha preparado uma papelada toda para pedir exoneração. E aí uma professora, que era coordenadora lá de um projeto que ia acontecer, ela falou, poxa, Yuri, você tá na prefeitura? Eu falei, tô. Eu vou te puxar, você dá aula de yoga, né? Eu falei, então, falei que dava aula de yoga, eu vou te puxar para um projeto da Secretaria de Promoção Social aqui do município para dar aula de yoga. Eu falei, putz, maravilhoso, cara, você vai me tirar da escola. Aí eu ia ganhar menos, mas eu topei. E aí eu vim trabalhar na praia, cara. Aí a prefeitura construiu uma academia na praia, aí eu dava aula de yoga para idoso, com a porta, abria a porta assim da academia, não precisava nem ligar o som, barulhinho do mar, era maravilhoso. Aí foram uns 3-4 anos que eu trabalhei nesse projeto, depois o projeto terminou, mas foi muito bom também. Foi uma experiência legal. Show de bola. E a parte de personal, Yuri, ela foi... Tu trabalhou como personal também ali no teu... No 4 de 15 tem a descrição que tu trabalhou como personal? Sim. Ou foi só aquela experiência na academia mesmo? Não, personal, a minha primeira aluna foi naquela primeira academia que eu falei, que faliu. Eu já era formado. Aí paralelo ao atendimento na academia. Sim. Daí tu tinha um horário só pro personal, no caso, não era exclusivamente personal. Isso, era exclusivo para personal. Naquela época, não era tão comum personal, você estava começando personal, assim, era mais ou menos 2003, 2004, né? Aí eu lembro que veio um dentista que fazia aula comigo na sala de musculação, ele falou, Yuri,
minha esposa precisa fazer aula de personal, porque ela tem umas condições especiais aí, tudo, ela sofreu um acidente, quer dar aula pra ela, tudo. Falei, legal, né? Fiquei animado, pô, vou dar aula de personal, tinha um status, né? Naquela época não era, que era assim, aquele professor Yuri, ele também é personal, o pessoal falava assim, né? E aí eu peguei essa aluna. Quando eu peguei o histórico dela, do acidente, olha que ela tinha fraturado, ela tinha sido atropelada, ela tinha quebrado as 2 pernas, as 2 coxas, fraturado a bacia, os 2 braços, os 2 antebraços e tido traumatismo craniano. Quando eu vi ela vindo, os ossos dela não eram mais, de tanta cirurgia, né? Eles não eram mais retos assim, eles eram encaixados do jeito que dava, porque ela estava toda quebrada. Então ela era toda, parecia um Z assim, sabe, os membros dela. Essa foi tua primeira aluna? Minha primeira aluna personal. Eu falei, cara, ferrou. Aí, sim, eu falei, tem que estudar pra não fazer nenhuma besteira com ela, né? Aí conversei com meus professores na faculdade e, assim, na época eu não tinha consciência de pesquisar artigos, sabe? Eu não tinha consciência que a gente acaba tendo hoje, né? Mas eu pesquisava muito em livro. E livro não me dava essas informações, né? Que eu faço uma pessoa que tem fratura, né? Precisa de um cuidado pensando em mineralização de osso, sabe? Então eu não sabia muito o que fazer. Mas eu tentava ler livro, estudar e, assim, tentava tomar todo o cuidado do mundo, né? Sim. Eu tive um professor que era fisioterapeuta na faculdade e ele me deu muitos feedbacks, né? Faz isso, lê tal coisa, né? Mas se fosse hoje em dia, eu teria lido... acho que eu teria pesquisado de uma maneira diferente, mas foi o que eu consegui fazer na época, né? Tu fez mais tentativa e erro e por feedback, né? Vamos fazer isso, me diz aí se dói, se não dói, como que vai, então vamos pro barco. Aí eu tive essa aluna, depois que essa academia fechou, eu não consegui mais dar aula para ela, tinha um tempo que até ela queria ter aula na casa dela, tudo, não sei se ela teve alguma depressão, coisa assim, mas ela parou de sair de casa e a gente perdeu o contato. Aí quando eu fui para essa academia nova, né, que esse amigo meu montou, eu conheci um aluno que eu dei aula de personal para ele, cara, o aluno que eu dei aula mais tempo da minha vida. Eu parei de dar aula para ele ano passado, porque eu me mudei para outra cidade, inclusive nem falo mais aluno, porque é um amigo meu mesmo, mas acho que eu devo ter dado aula para ele quase 10 anos, cara, personal. Teve alguns períodos que ele passou, assim, né, mas eu tive esse aluno por quase 10 anos. Então tu, até o ano passado, ou tu ainda trabalha como personal, Yuri? Eu dava aula de personal para esse aluno ainda. Eu dava aula para 2 alunos eu trabalhava, uma senhora que dava aula no apartamento, e esse aluno que eu dava aula na academia. E esse aluno foi bem engraçado porque ele treinava, né? Eu conhecia ele da sala de musculação, que eu via que ele ia com um personal dele lá. E aí eu estava trabalhando, aí ele se interessou em fazer corrida na praia. Aí o personal dele naquela época não gostava de correr. E o personal dele ia com uma bicicleta do lado dele. E ele não gostava, cara. Ele fala, depois ele me contando assim, né? Cara, eu acho mó ruim, cara. O cara vai de bicicleta do meu lado. Yuri, se eu fosse fazer personal contigo, você correria do meu lado? E eu gostava de correr naquela época. Eu falei, eu gosto de correr. Né, mas vê com ele, porque, né, tem aquele lance de você pegar o aluno do outro, dar mó treta. Não gostava dessas coisas. Sim. Aí ele falou, não, eu já tava pensando em cancelar mesmo com ele, eu quero fazer uma experiência contigo. E aí eu fui lá, conversei com ele e comecei a correr com ele. Eu lembro que eu ia correr com ele 5h30 da manhã, cara. Das 5h30 às 6h30 a gente ia correr na praia. Mas na praia aí, vai, né? Aí às vezes ele queria correr 10 km, tinha que correr 10 km, a gente ia lá, corria, né? Mas aí depois, esse cara, né, a gente viveu um período da vida junto, né? Então aí ele mudou uma época, a gente fez um monte de coisa diferente, aula, mas basicamente a gente sempre fez, musculação a gente sempre fez. Musculação. Deixa eu só te perguntar em relação a, em que mais ou menos que ano que
que essa aluna te procurou, Yuri? Só pra gente fazer uma linha do tempo. Ah, essa aluna aqui tava toda fraturada? Que foi a tua primeira aluna. Foi a tua primeira ela aluna. me procurou, eu já tava... no primeiro ano que eu tinha me formado, devia ser 2003, mais ou menos. 2003. 16 anos atrás, então. Sim. Aí eu comecei a dar esse personal para esse aluno, que eu falei que fiquei um tempão, foi mais ou menos em 2005, 2006, devo ter começado com ele. Que eu fiquei até o ano passado. Só aproveitando esse gancho, em relação... Hoje tu não dá mais aula do personal, né? Hoje tu é só não, né? Tu é professor da universidade, né? Agora, assim, eu até tenho... Eu gosto da aula de personal, sabe? Eu gosto da parte prática, assim. Eu sinto falta. Acho que se eu conseguisse algum aluno, se surgisse oportunidade, eu pegaria um aluno, 2 alunos, eu acho, sabe? E me diz uma coisa, o que tu acha que mudou de 2003 até o ano passado, Yuri, em relação ao personal, ao profissional da educação física que trabalha como personal trainer? Porque tu deve ter encontrado muitos colegas aí todo esse tempo, né? Deve ter presenciado muitos que começaram, não deram continuidade, que não gostavam, que não se encontravam na profissão. O que tu tem a dizer em relação ao personal de 2013 e personal de 2018, que foi o último ano aí que tu trabalhou? Olha, o que eu vejo assim que mudou hoje, assim, é que eu conheço muito personagens bons, sabe? Pessoas que, assim, se minha filha precisasse de personal, eu daria na mão deles para eles treinarem, sabe? Eu uso essa régua. No começo, eu achava a parte da relação que o personal tinha com o aluno, eu não achava legal, sabe? O cara dava aula, e aí, não que misturava amizade, assim, sabe? Mas eu via que era um relacionamento que não era tão profissional, assim. Então o pessoal tinha aula, aí saía para beber, e sabe, muitos professores que trabalhavam de personal nessa época, que eu conhecia, isso tem até hoje, né? Mas se aproximava mais das meninas, aí depois tentava dar personal pra menininha, depois queria sair com ela, sabe? Muita intenção. Não era profissional, não era profissional. Muita segunda intenção, isso eu percebi que tem muito. Hoje eu vejo que os profissionais, né, os que eu conheço, assim, eu vejo que são pessoas bem sérias, sabe? Comparado com essa época, assim, então são pessoas preocupadas com a aparência, né? Antigamente personal, né, o cara ia de chinelo da aula, sei lá, né, muitas vezes os personagens que eu tinha como exemplo antigamente, eu nem tirei a roupa do pijama, senão ia chegar atrasado pro personal, sabe? Os caras iam com uma bermuda toda zoada. Hoje em dia eu acho que já os personagens já tem essa preocupação com a aparência. Eu vejo muito personal, né, no caso do teu projeto, que está interessado em estudar para ser um personal melhor. Antes era um professor de musculação particular só, sabe? Se resumia a isso. Hoje o personal ele tem que ser bem completo, né? Ele tem que entender desde marketing até vendas, tem que saber se posicionar. Isso que tu falou em relação à vestimenta, ao asseio pessoal, né? Eu vejo nas minhas andanças, eu até não falei pra ti, eu fui numa época, eu fui comissário de bordo. Mesmo? Você fazia aquela dancinha com a máscara lá? Podia lembrar de outra parte, né? Não, mas fazia assim. E aí eu pude conhecer vários, de todos os cantos do Brasil e até de fora. Conheci muita gente, até que foi isso que eu reuni todas as informações que eu criei esse projeto. E eu vejo de forma geral, hoje, claro, existe uma preocupação, mas eu acredito que ainda é pouca. Porque tu trabalha com esporte, tu pode deixar a barba por fazer, o cabelo bagunçado, a roupa pode ser qualquer uma, né? E o personal que que tem esse cuidado, esses detalhes, ele se diferencia no mercado e ele consegue se posicionar, consegue ter muito mais clientes, né? Sim. Hoje eu vejo isso que você falou, né? O personal,
às vezes eu converso com meus alunos, o personal, ele é o funcionário e o proprietário da empresa dele, né? Então é muito difícil você se autogerenciar, né? Se saber controlar o fluxo de caixa, porque existe um fluxo de caixa do personal. E ele não pode pegar o dinheiro todo e queimar, né? Ele tem que guardar um dinheiro, investir um dinheiro nele, né? Porque ele está investindo no funcionário que é ele. Pagar curso, pagar uma assessoria, comprar roupa, pagar um advogado, montar um contrato para ele, montar um logotipo, né? Contratar alguém da publicidade para ajudar ele, né? Eu até, às vezes eu me faço essa pergunta, Yuri, em relação ao personal. Tudo bem, tem gente que gosta desse jeito de treinar um aluno numa academia, em outro lugar, ou na casa, não quer se envolver com estrutura, com todos esses detalhes que envolvem ter uma sala própria, né? Mas o nosso mercado de atendimento personalizado cresce mais de 400% ao ano, e eu não entendo como que os personagens não querem isso, sabe? Não querem algo a mais, não querem botar a agenda, não querem ter a sua sala. Pra te ter uma ideia, eu em menos de 4 anos, cara, eu tenho a minha sala própria, só eu trabalho, né? Entendi. Então, eu vejo que falta às vezes também um pouco de ambição, né? Isso que você falou é interessante, né? A Deise até comentou ali também, a concorrência está muito grande hoje, né? E se você, por exemplo, quando eu pego na faculdade e eu pergunto para os meus alunos, assim, às vezes, o que vocês querem ser quando vocês se formarem? 50% querem ser personal. E aí, eles acham que personal é aquele negócio, você vai entrar e você já vai entrar estourando e ganhar um monte de dinheiro com um monte de cliente, né? Eles acham que é uma coisa mágica, porque eles às vezes veem exemplos de pessoas que já se deram bem, mas eles não veem o que aquelas pessoas fizeram para chegar naquele ponto, né? Então eles acham que é uma coisa milagrosa. Exato. E eu falo para eles assim, vocês, né, como personal, vocês vão ter que estudar como qualquer coisa, né? Você vai ter que se preparar, você vai ter que estudar, porque senão a concorrência te atropela uma hora, né? Você não vai conseguir, uma hora vai ter alguém que é melhor que você e essa pessoa vai acabar pegando seus alunos, né? Vai pegando. Quando você vai na academia, né, a gente não percebe, mas está todo mundo olhando a gente, né? Quando você vai com sua aula de personal, todo mundo está te filmando, te avaliando. Você não está numa bolha isolada, né? Qualquer coisinha que você faz, cara, você é avaliado, né? Depende do jeito que você pega uma aluna para alongar, alguém pode olhar e falar, o cara lá passando a mão na perna dela, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Isso é uma coisa que, às vezes eu até posso ser meio exagerado, mas eu sempre tive muito cuidado com como alguém poderia interpretar, sabe, o que você está fazendo, né? Sim, exatamente. Yuri, tu trabalha na universidade com as matérias iniciais, aquela galera que está com 18, 19 anos, que começa a faculdade, ou só a galera que está terminando já? Não, eu trabalho aqui na Unip, né, aqui em Santos. Uhum. Eu tenho aula no começo, no meio e no fim do curso, na Educação Física. Ah, tá. Eu queria te perguntar em relação a isso, como tu falou aí, metade quer ser personal trainer, né? Como que tu vê essa galera que está entrando daqui a 5 ou até 10 anos? Como que tu acha que vai ser esse personal trainer em relação a tudo? Olha, eu vejo assim, se eu te falar, a minoria, eu acredito que é que assim, tem alunos que surpreendem, sabe? O cara vai na faculdade levando nas coxas, não sabe o que é da vida, e às vezes no último ano dá um clique e o cara começa a estudar, né? Mas eu vejo que muitos, como que eu posso dizer? A maior parte dos alunos... Tu acha que a galera tá muito nessa questão de blogueiro fitness, de tá muito alto isso? Tá muito nesse caminho. Eles estão muito preocupados com a imagem, assim, eu quero ser personal e eu quero ter esse título de personal e eles não aprenderam durante a faculdade a investir no conhecimento deles, né? Então eles acham que só é uma coisa que... Eu estava vendo um texto esses dias. Muito tempo a gente aprendeu, né, que você tem um diploma, sua vida estava feita, né? Nossos pais estavam aprendendo, você tem que ter um diploma, você tem que ter um diploma. E aí o pessoal começou a perseguir esse papel diploma como se fosse a solução dos problemas.
Mas aí quando você vai no mercado de trabalho com aquele papel na mão e você não é uma pessoa boa, cara, joga fora o diploma, né? O mercado te atropela. E hoje eu falo para os alunos, esquece diploma, vocês têm que aprender a estudar aqui. Você está na faculdade, o que vai mudar a sua vida é você ter liberdade intelectual, você aprender a estudar, você aprender a pesquisar, você aprender a ser crítico, né? Porque aí quando você se formar, você ainda vai estar nesse ritmo, né? Você não vai depender de ninguém para te ensinar as coisas, né? E aí você vai construindo o seu conhecimento. E quanto mais você estuda, vejo assim, para um personal, mais possibilidades de trabalho você começa a enxergar, sabe? Aí eu vejo assim, todo mundo quer ser personal, aí eu falo, você quer trabalhar com que público? Ah, não sei, mas dá uma ideia, quem quer emagrecer, quem quer crescer, eu falo, então, se você quiser ser um definidor de barriga, ou um crescedor de braço, você vai entrar numa sala e concorrer com 500 pessoas que estão querendo fazer o que você quer fazer. Poxa, por que você não estuda para trabalhar com uma população especial, para fazer um trabalho diferente, ser personal com uma pessoa que está em depressão, sabe? E uma coisa que eu penso assim, por exemplo, eu já trabalhei com um aluno que tem a diabetes, por exemplo, não como personal, na sala da musculação. O médico falou para ele fazer musculação. Fez musculação, começou a diminuir a quantidade de insulina que usava, né? E aí, por exemplo, todo dia o cara acordava de manhã, tinha que injetar na coxa dele insulina. Um saco isso, né? Aí começou a fazer musculação, melhorou a captação de insulina, o médico falou assim, você vai continuar na musculação? Ele falou, vou, eu tô gostando, então eu vou tirar o seu remédio da tarde. Um cara, isso é maravilhoso, cara, parar de tomar remédio de uma coisa que ele tá curtindo fazer, né, que é o treinamento. Aí eu fico imaginando assim, ele não era meu personal, né, mas se ele fosse meu personal e ele tivesse que ter um corte de gastos, eu acho que ele não ia me cortar primeiro, porque se ele me cortasse, aquele cara tá me ajudando na minha saúde, né, aquele cara me ajuda a não tomar mais remédio. Agora, se eu fosse um definidor de abdômen, um crescedor de bunda, primeiro corte de orçamento, corta esse personal aí, o que ele faz? Ele faz minha bunda ficar grande, minha bunda não importa, eu prefiro Netflix, entendeu? E eu acho que essa é a mentalidade que às vezes a galera não tem, a galera às vezes até sai com conhecimentos da faculdade, mas eles querem entrar numa porta que tem 1 milhão de personal entrando, cara. Todo mundo quer fazer aquilo e aí você entra no meio da concorrência, né? Não procura se diferenciar, né, nesse mercado. Você tem que ser diferente em alguma coisa, né? Pra você, se você quer, eu gosto de trabalhar com estética, tudo bem, vai trabalhar na parte de estética, mas saiba que tem uma concorrência grande, você vai ter que ser bom, então, pra você poder aparecer. Senão é você no meio de 500 profissionais que quer trabalhar com estética também, né? E muitas vezes, né, também, Yuri, o pessoal acaba se preocupando muito com a questão modalidade, eu vou estudar yoga, daí agora eu quero estudar pilates, agora eu quero estudar isso, agora eu quero estudar aquilo, e às vezes falta um pouco de foco, né, e acaba não entendendo nada de nada, e esquece também, e acaba esquecendo que a gente trabalha com pessoas, então é muito importante, eu vejo hoje na nossa área, procurar algo em desenvolvimento pessoal, né, cara, porque sim. Se tu não souber lidar com o ser humano, como que tu vai ser um personal trainer, né, cara? Eu acho que as faculdades da área da saúde, né, que vão lidar com seres humanos, tinham que investir mais nessas disciplinas, sabe? Que ensina você a lidar com outra pessoa, né? Postura, jeito de falar, né? Se comunicar de maneira não agressiva, saber ouvir, né? Por exemplo, você pega a psicologia, que seria um conhecimento importante numa área da saúde. Se você pegar nas faculdades, a aula de psicologia é uma coisa... Você vai estudar os psicólogos famosos e tudo, mas não chega num conteúdo que é prático para você usar, sabe, no dia a dia, assim. Então, eu acho que a faculdade é uma coisa que ela poderia pensar em melhorar, assim, de formar as pessoas... né? Aí elas têm que fazer o que, os profissionais? Correr atrás de cursos, né, que vão focar mais nessa área, né? Uhum. E eu quero trocar um pouco de assunto contigo em relação ao som
um parênteses aí, uma conversa rápida sobre os cursos à distância na área de educação física, Yuri. Só a tua opinião, gostaria de ouvir. EAD? EAD. Bom, EAD, eu acho que no futuro a tendência é a gente ter bastante curso à distância. Porque para o mercado, se for pensar em dinheiro, é melhor. Porque você não precisa ter instituição, né? Você não precisa ter sala de aula, você grava uma aula, reproduz aquela aula, ou o professor pode estar até ao vivo, mas financeiramente é barato, né? Eu acho que hoje, eu gosto de fazer cursos online. Você tem aquela plataforma Coursera, que você pode fazer curso em universidades americanas, de graça, né? Eu faço várias aulas, eu gosto, mas eu acho que o EAD ainda não é um formato legal. Você pode perguntar para as pessoas que fazem faculdade de EAD, você fala assim, você gosta da faculdade? Fala, puta, acho um saco. Por que você faz? Porque eu não tenho tempo para ir na sala de aula e porque é mais barato. Eu acho que a faculdade de EAD pode ser mais legal, sabe? Eu acho que se melhorar, seria melhor, vamos dizer assim, se a qualidade melhorasse. A estrutura, não sei, alguma coisa precisa melhorar ainda. Mas eu acho ao mesmo tempo que a gente perde, né, algumas coisas, a gente em contramão por essa facilidade, porque o AD, eu posso ligar o celular agora e assistir uma aula, né? Por mais que você tenha essa facilidade de poder se organizar no EAD, você perde porque você não tem contato na sala, né? Às vezes eu estou dando aula na faculdade, aí acaba a aula e eu falo assim, alguém tem alguma dúvida? Aí os alunos falam não. Aí, a aula inteira todo mundo só ouviu. Aí eu falo, gente, eu pergunto o que você falou, o que vocês acham da faculdade de EAD? Fala, nossa, putz, professora, vai sucatear o ensino em EAD, não sei o que, você não tem contato com o professor. Eu falei, vocês assistiram uma aula inteira, eu estou ao vivo aqui na sua frente, vocês não fizeram uma pergunta, entendeu? Isso não tem diferença nenhuma para EAD, sabe? Eu acho que os alunos também estão perdendo esse lance, não sei se estão perdendo ou se nunca tiveram, né? A escola forma pessoas que muito passivas, né? Então eu acho que do jeito que está, se mudar para EAD, poucos alunos, sabe? Só aqueles poucos que se interessam, que conversam, né? Mas assim, hoje eu não sou favorável a EAD ainda não, do jeito que está. Eu acho que eu acho que pode ser que melhore, mas vai ter que abrir mão de algumas coisas. Se começar a investir em EAD, né? Aí tem faculdade de EAD já, de Educação Física, aí no Sul? Tem. Pior que tem. Então, aqui também já está tendo bastante. Não tem muita procura, né? Mas... eu até quando eu voava, né? Quando eu era comissário de bordo, eu comecei uma educação física EAD. Mas era tão ruim que durou um ano só. Ah, é? Você fez por causa de tempo? Naquela ocasião era por causa do tempo, né? Yuri, tá quase dando uma hora, a conexão cai, tá? Daí depois tu só reconecta aí, porque agora quero entrar num assunto que eu acabei te conhecendo, que é o 4 de 15. Boa! Eu queria que tu me contasse aí como que surgiu esse projeto aí, cara. Muito legal. O blog lá, o 4 de 15, ele surgiu porque eu comecei a ouvir podcast uns 8 anos atrás e eu achava o podcast uma coisa que eu sou viciado. Hoje em dia, o problema do podcast é que você depois nunca mais ouve música, porque eu ponho um fone de ouvido para fazer qualquer coisa e eu não consigo mais ouvir música. Eu penso assim, cara, eu poderia estar aprendendo, igual hoje eu ouvi um podcast sobre física, podia estar aprendendo física e estou ouvindo música, aí não, aí eu ouço podcast. Aí também. Né? Então, aí é um problema, aí você vicia. Mas aí eu ficava olhando e falei, não tem nenhum podcast de educação física. E eu via que as pessoas vão pra academia e elas tá sempre com fone de ouvido. Eu falei, caramba, podia fazer um podcast pro pessoal ouvir, aprender, né? Uma coisa assim. Ou aproveitar que eles estão com fone de ouvido, né? Seria legal que se eles ouvissem um podcast e tudo mais. Aí eu criei um blog. Foi bem na época que eu estava no mestrado. Aí eu peguei um blog, como eu estava no mestrado estudando muito, volume de muita coisa para estudar, artigo. Uma forma de eu exercitar, vamos dizer assim, que eu estava estudando, eu pegava um artigo, escrevia uma resenha daquele artigo e postava no blog, que era o blog do 4 de 15 antigo. Mas eu já tinha ideia do podcast.
Aí eu peguei, no começo, minha esposa, 2 professores que trabalhavam comigo, o Gilmar, que está até hoje, o Gilmar é membro da primeira equipe, e eu falei, pô, vamos gravar um negócio que é podcast, mas eles nunca tinham ouvido, né? Aí a gente começou a gravar, pegava alguns temas, naquela época eu era muito influenciado pelos programas que eu via, então eu queria mais entretenimento, assim, era um programa mais voltado para entretenimento, não tinha tanta conteúdo de informação, assim, vai. Depois do tempo eu fui pegando, adquirindo a cara que eu queria com o podcast, né? Ele sempre vai, com o tempo, se você for ver, ele vai mudando um pouquinho, né, algumas coisas. E aí começou o 4 de 15, ele vai fazer esse ano, acho que vai fazer 6 anos já. Sim. Que a gente faz conteúdo de 15 em 15 dias, né? No começo era uma época era semanal, mas a gente faz frequentemente 15 em 15 dias. Quando minha filha nasceu, naquele período antes e depois que minha filha nasceu, foi uma época que eu dei uma afastada boa assim do 4 de 15. Aí o René e o Gilmar mataram no peito, continuaram produzindo conteúdo, assim, sou mó agradecido a eles, se não fosse eles o negócio tinha miado. E agora eu tô conseguindo me organizar com os horários melhor, né? Minha filha já tá um pouquinho maior e eu tô conseguindo gravar de novo, recuperar esse ritmo aí. Tu mesmo que faz as edições, tu mesmo que produz o conteúdo, as pautas? Sim, o René me ajuda agora. O René me ajuda com as edições, o Gilmar às vezes monta algumas pautas, mas no começo, até agora, assim, o grosso mesmo, quase tudo foi eu que editei. A editar dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho. O intuito é transformar isso em renda no futuro e o intuito maior é a questão da informação mesmo, propagar a informação. Cara, assim, eu já pensei, numa época eu pensava nisso, tentar usar isso como uma fonte de renda, sabe? Mas hoje, assim, eu vejo que eu faço isso como um hobby, sabe? É uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. Então, sei lá, no meio que eu gosto de jogar videogame, eu gosto de pegar um áudio, digitar, fazer isso que a gente tá fazendo, conversar. E eu falo assim, o melhor de tudo que o 4 de 15 trouxe pra mim foi ter conhecido outros profissionais, sabe? Conhecer você, a gente não estaria se conversando, acho que se não fosse pelo podcast, né? O René, o pessoal que já gravou com a gente, os convidados que a gente já trouxe. Eu acho que isso aí é o maior pagamento que eu tenho no 4 de 15, é hoje conhecer muitos profissionais que eu admiro pelo Brasil todo, aí, a Daisy que está aí agora também estava assistindo a gente. Eu acho que o maior pagamento dele, assim, vamos dizer, é isso. Não sei, ainda fica aberta essa possibilidade, sabe? Se mais pra frente, agora eu quero investir bastante para tentar algumas parcerias, sabe? Mas o objetivo não é virar renda, eu queria que o projeto crescesse. Porque muitas pessoas, às vezes eu recebo feedback, muitos profissionais que estavam meio desanimados, sabe? Às vezes ouvem algum programa, poxa, que legal, me dá uma animada para estudar, né? Às vezes você pega um profissional que está sozinho numa cidade, sei lá, do interior, não tem faculdade, igual eu já recebi feedback assim, o cara fala, cara, aqui não tem faculdade, não tem curso, não tem nada. O único contato que eu tenho com outros profissionais com ciência de treinamento é pelo podcast, cara, né? E assim, é uma coisa que eu não tenho vontade de parar, mas eu ainda vou pensar se isso daí poderia virar um modelo de negócio, não sei ainda. E essa nova sacada aí de contar histórias aí, Yuri? Então, a gente montou esse spin-off aí, né, que ele é pegar, como você está fazendo aqui também, que eu acho que isso é muito legal, e trazer histórias de profissionais. Então, eu acho legal a gente ouvir as histórias dos professores. E eu vi que quando eu ia gravar podcast e eu tinha algum convidado, a gente sempre tem o primeiro bloco, a gente faz algumas perguntas sobre a história da vida do professor. Sim. O que ele fez, como foi a formação, mais ou menos na conversa que a gente teve. E aí eu via que, cara, eu tinha vontade de perguntar tanta coisa, mas aí o programa não podia ficar grande, né? E eu falei, é muito legal ouvir a história das pessoas. Aí eu tive ideia de montar esse spin-off aí, que é só com histórias da carreira de profissionais. Aí o primeiro foi o do Oswaldo Diniz, que é assim, uma história que eu não conhecia. Foi graças ao professor Laércio Elias que me mostrou, poxa, tem um maior programa de rádio da história, tá no Guinness esse programa. É de um brasileiro, e esse brasileiro é professor de educação física, cara, né? Ele falou, você não sabe essa história? Eu falei, não. Depois aí eu conheci o autor do livro,
Tá vendo, né? Como o podcast cria essas conexões, né? Aí o autor do livro me mandou um livro com a dedicatória e tudo. Falou, aí eu falei, posso usar o seu livro para gravar uma biografia dele? Ele falou, pode, né? Tanto que ele aparece no programa. Que massa, muito legal. Então. Aí gravei esse episódio, assim, que foi o piloto. Já tenho várias pessoas que estão na fila, assim, que eu tenho vontade de trazer. A Aninha, que eu não falei também, que é a voz que começa o programa, que fala a vinhetinha. Ela é uma pessoa que também ajuda a gente bastante nos bastidores, grava alguns programas. Eu vou até falar aqui de primeira mão. Ela gravou um outro, contando a história de um outro professor de educação física, que é um professor de educação física que é cego, deficiente visual, e dá aula de educação física. E eu falei, vou mostrar a história desse cara, como o cara dá aula numa escola, entendeu? Como que é? E aí ela foi até um ginásio onde ele trabalha lá, entrevistou ele, eu vou editar esse, logo eu vou postar também. Então tem várias coisas que a gente está na mira, vamos dizer assim. Eu acho que isso tem que vir à tona, né, Yuri, porque isso motiva outros profissionais, né, também. E para as pessoas, e às vezes muitos enxergam só esses profissionais estrelas, né, e não sabem os perrengues que a gente passa aí. Sim. Tem muito profissional bom, cara, que às vezes está trabalhando e ele não tem tempo para se divulgar, né? E é uma coisa que eu falo para os meus alunos, às vezes tem alguns alunos meus que têm trabalhos muito legais, de estágio, sabe? Esse dia eu estava conversando com um aluno que trabalhava numa ONG e ele fazia atividades com pessoas que tinham paralisia cerebral, sabe? Síndrome de Down. Falei, cara, tira foto, mostra isso, faz um Instagram disso, sabe? Eu acho que... E aí esses profissionais estão trabalhando, né? Fazendo um trabalho mó bonito, mó legal, mas não tem essa pegada de se divulgar, né? Eu acho que essas pessoas a gente tem que pescar elas e mostrar elas para a comunidade da educação física, né? Eu acho que isso que você está fazendo também, isso fortalece a nossa comunidade, né? Vai fortalecendo a gente como comunidade também, isso é importante. Exato. Esse é o intuito maior, né? Fortalecer e para que o profissional veja que é possível, né, Yuri, fazer muitas coisas, fazer o bem pro próximo, ganhar dinheiro, tem muitas possibilidades, né? Não é mas não é apenas como o teu pai pensava e como o meu pai também pensava lá no início, né? Não, bacana. Então, quem não conhece aí o podcast 4 de 15, eu recomendo, eu ouvi todos eles desde o início, porque eu te falei, né, eu moro numa cidade chamada Não Me Toque. Não Me Toque. Isso aí, tem 16 mil habitantes, né, e eu tenho a minha sala numa cidade próxima, que é um pouco maior, tem 65, e eu me desloco e é esse o meu contato que eu estudo todo dia, né? O percurso dá meia hora para ir, meia hora para voltar, então é 1 hora de estudo ouvindo o podcast, né? Aprendi muito com vocês, legal. Né? É muito bacana, hein? Que vida longa o podcast, hein? Pra nós, né? Personal 10X e pro 4 de 15. Isso aí. Vamos lá, vamos só contribuir aí com a nossa área, né, Yuri? Yuri, então quero te agradecer aí pela participação, tá? Foi muito bacana conhecer a tua história. É legal ver que hoje tu é professor universitário, que tu chegou lá, que tu venceu e que assim como muitos passou seus perrengues, começou lá na academia fazendo estágio, e um aluno, começou com uma dificuldade, que nem o primeiro aluno, com toda aquela dificuldade, tu matou no peito e foi buscar informação, isso que é mais legal, né? Botar o pezinho no chão e eu não sei, mas eu vou te ajudar e vou buscar essa informação, né? Hoje muito mais fácil. Então foi muito legal, muito gratificante. Quero te agradecer aí, deixou de ficar com a tua filha novinha aí, né? Agora já foi dormir já. Já foram dormir, beleza. Então, muito obrigado, Yuri. Como eu te disse antes, vida longa aí o podcast, muito sucesso na tua carreira também. O que tu precisar, a gente está à disposição aí. E gostaria que tu deixasse aí as últimas palavras para os profissionais de educação física, para o teu público aí também, para todo mundo que está assistindo. Bom, eu queria agradecer também a oportunidade de me chamar para falar aí. Como eu falei, foi
primeira vez que eu contei minha história, eu nunca tinha pensado que eu tinha contado ainda com detalhes assim, igual eu contei para vocês, para ninguém. Foi muito legal, também acho essa iniciativa muito legal, e eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que se ajudar, né, para poder crescer como comunidade, como a gente estava falando. Educação física eu acho uma profissão maravilhosa, tem um potencial para crescer muito, muito mesmo. Eu sou muito otimista com a educação física, eu falo profissionalmente, ganhar dinheiro e como para resolver um monte de problema social, um monte de problema voltado para a saúde, né? Exato. E assim, o recado que eu ia deixar comigo deu certo, eu sempre segui as coisas que eu gostava de fazer, sabe? Se alguma coisa me dava, se eu gostava de fazer aquilo, eu me divertia, dava tesão de fazer, eu sempre corri atrás e tentei fazer. E aí o caminho foi me levando para chegar onde eu tô hoje. Estou muito feliz com a profissão. Se pudesse voltar atrás, eu faria educação física de novo. Mas não... estou muito feliz assim, e acho que como recado final eu ia deixar isso. Sempre acho que uma régua boa é você ver se você está gostando do que está fazendo, sabe? Pô, estou fazendo quando você acorda, você está obrigado ou você está com tesão naquilo, sabe? Vou resolver um problema de um aluno, vou dar uma aula, sei lá, vou apresentar um seminário, vou construir uma pauta para um programa. Enquanto você está motivado, você gosta, está te dando prazer, acho que vale a pena investir ainda. Show de bola, valeu. Então tá, Yuri, muito obrigado aí, uma boa noite para você. Obrigado ao pessoal que nos acompanhou aí e até uma próxima. Obrigado, pessoal que tá aí, valeu, tá até agora. Falei que ia dormir e consegui, ó, tá bom então, valeu galera, um abraço, Yuri. Tchau, tchau. Tchau.